Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você sofre com algum tipo de dor? Você tem uma dor crônica? Já aprendeu a conviver com ela de repente? Sofre? Recebeu do seu médico mesmo um feedback de precisa se acostumar com essa dor. Mas aí em 2020 você falou, não, eu já sei que eu não preciso me acostumar com dor. Sei que dá para melhorar, que pode aliviar, que minha qualidade de vida pode ser preservada. Então o programa hoje foi feito para você. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, tire a sua dúvida no 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Meu Instagram está de portas abertas para sua participação e para sua sugestão de tema também para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque. Então corre lá que eu estou te esperando na última foto, mesmo que ela não seja uma foto do dia, não tem problema. É lá que você deixa seu questionamento ou através das mensagens particulares. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados. Vou começar apresentando a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica e hoje vem contribuir com esse aspecto psicológico aí da dor. Tem tudo a ver, a gente vai entender. Aliás, em outras entrevistas a gente já falou sobre isso e hoje a gente tem então dois profissionais maravilhosos para tratar sobre dor crônica ou dores crônicas. Tenho também o médico intervencionista da dor, Dr. André Mansano. Doutor, obrigada por ter vindo, estou felicíssima de te receber aqui, obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutora Triana, feliz demais de tê-la aqui, obrigada por ter vindo. Finalmente saiu nossa pauta sobre dores crônicas. Sim, eu que agradeço, muito bom. Espero poder discorrer de forma bastante proveitosa acerca do assunto. Com certeza a gente vai aprender muito. E muito sobre quais são as atitudes que quem sofre com as dores crônicas precisa tomar, né? Aproveitar então, começar o bate-papo com o Dr. André. Como é que define? A gente sempre começa o programa dessa forma e eu acho importante, mesmo que a gente já tenha falado tantas vezes, que um episódio de dor todo mundo tem. Mas como é que a gente determina se é uma dor crônica, doutor? Essa pergunta é muito importante, esse conceito é muito importante, até para diferenciar o conceito de dor crônica daquilo que os pacientes entendem como dor intratável. Então, muitos pacientes acham que dor crônica é uma dor intratável. Então, me mandam mensagens ou perguntas dizendo, mas minha dor já é crônica, como se isso não tivesse solução, como se isso não tivesse tratamento, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, dor crônica é definido pelo tempo de dor. Então, a gente sabe que dor acima de 3 ou 6 meses de dor no ano é determinado como crônica, ponto. Dor intratável é outra coisa, algo muito mais raro, onde nada de fato melhora a dor do paciente. Tá? Então, dor crônica relaciona-se ao tempo de dor. Mais de 3 meses no ano é considerada crônica, mas isso não quer dizer que não tem solução. E é engraçado ou curioso, né? Como ainda hoje médicos deixem as pessoas saírem do consultório, mesmo que dor não seja a sua especialidade, a especialidade desses médicos que dizem isso, deixem os pacientes saírem do consultório com essa ideia de que a dor é intratável. Sim, com a ideia de que o paciente tem que se acostumar com aquilo, porque no arsenal daquele médico já foi esgotado todas as possibilidades terapêuticas. Né? Então, nem todo paciente com dor crônica precisa ir a um especialista em dor. Dor é comum a diversas especialidades médicas. E a maior parte dos casos, um especialista como, por exemplo, um ginecologista resolve, ou um clínico geral resolve. O paciente precisa ir no especialista em dor só quando aquilo não melhora com os tratamentos mais convencionais. Perfeito. E aí o que a gente ouve falar, e eu então trago a doutora Triana para esse bate-papo, que pode ser uma via de mão dupla. Então, de repente, alguém que já está mais fragilizado psicologicamente ou que já tenha outros problemas, possa sentir a dor de maneira mais exacerbada, e a pessoa que sofre com dores, de fato, possa ter a sua parte psicológica afetada por elas. Então, a depressão leva a dores e dores podem levar à depressão. Pode ser uma via de mão dupla mesmo? Sim, cada um sente a dor conforme os seus recursos, né? Então, a percepção da dor pode ser diferente
de acordo com cada paciente. Se é uma pessoa que já é uma pessoa de estrutura frágil, que tem um transtorno de personalidade ou já está passando por um momento de vida difícil, provavelmente ela num quadro de dor, ela vai ter uma exacerbação, ela vai ampliar o sentimento e também assim a importância dessa dor. Algumas pessoas mais resilientes, com um locus, uma força interior maior, ela consegue dizer, não, eu vou seguir, eu vou procurar tratamento, eu vou ter condições para lidar com isso. Outras já desabam, elas colocam para fora, né, no outro, dependem do outro, para que aquilo melhore. E catastrofizam muito, são pessoas mais negativas, pessoas com crenças limitantes, a falta do conhecimento, né? Quando a gente inicia o programa explicando o que é a dor, isso é uma parte muito importante, porque dependendo da pessoa, ela pode se desesperar, ela pode considerar que a dor é uma dor, que é uma doença muito grave, ela precisa ter essa psicoeducação, ela precisa entender o que se passa com ela, para que ela possa também organizar os seus pensamentos e, em consequência, ali a forma com que vai lidar com a dor. Mas sim, né, muda de pessoa para pessoa a forma de sentir, de perceber a dor. Doutora André, quando a pessoa chega no seu consultório, ela vai te trazer um relato da dor que ela sente, né? E aí, dor é muito subjetivo. Você vai tratar a dor daquela pessoa, né? Aquele paciente. Às vezes é o mesmo transtorno, mas não tem um aparelhinho para a gente medir, né? Que dor, em quem que está doendo mais, é muito mesmo de como cada um leva isso. Mas qual é o protocolo aí? Porque aí você recebe o paciente, quando é que você observa, ou sempre há necessidade de uma avaliação psicológica? Porque a dor sentida por muito tempo gera problemas, às vezes a pessoa fez todos os tratamentos, ela fala, olha, parece que até cessou a dor por completo, mas sabe que eu ainda sinto? Parece uma memória daquela dor que não foi embora. Queria que você falasse pra gente se tem sempre a necessidade de fazer uma avaliação psicológica e como é que você seguia para isso, né? Porque a pessoa vai lá, ela vai contar o relato dela, né? Bom, a questão psicológica ela é muito importante e muitas vezes delicada de ser abordada com o paciente com dor crônica. Por que é delicado? Porque muitas vezes o paciente com dor crônica, em especial quando não tem um diagnóstico firmado, ele vem com algumas mensagens de que a dor é da cabeça dele. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então o médico não consegue descobrir o que está acontecendo, então automaticamente muitos falam, a dor é da sua cabeça. Então isso vem muito no consultório. E quando você menciona que a psicologia vai ser um tratamento importante, e de fato é muito importante, ele logo faz o link, já faz a ligação com aquela fala que disseram para ele, né, que é a dor da minha cabeça. Então é muito importante que nós diferenciemos o que é dor psicogênica, que é algo bem mais raro, né, que seria a dor, entre aspas, da cabeça, e o que é dor psicossomática, entrando um pouco na seara da triana, onde o estresse, por exemplo, ou uma depressão, onde o emocional vai influenciar na dor crônica, e de fato é uma via de mão dupla. Então o estresse está provado que sensibiliza as vias da dor, e a dor, obviamente, que vai piorar o estresse. Então, depende muito da relação de confiança que nós temos com o paciente para determinar qual o melhor momento que nós vamos começar com a psicoterapia. E algo que eu falo sempre aqui, você sabe disso, é que o tratamento multidisciplinar, ele tem importância variada de acordo com o paciente. Tem alguns pacientes que eu sou extremamente importante e o mais importante do tratamento. Tem outros pacientes que o fisioterapeuta é o mais importante. E tem alguns pacientes, outros pacientes, que a psicologia é a parte mais importante. O que a gente sabe é que na maior parte dos pacientes, se a gente usar todos os recursos, e não são só esses três, a gente vai ter melhores resultados. Doutora, o que é a dor psicossomática? Então a gente fala bastante de doenças psicossomáticas, né? Como é que a gente definiria isso?
Bom, antes de falar sobre isso, eu queria, para não perder o gancho, né, quando ele fala dentro de uma clínica, o conceito de equipe multiprofissional, isso facilita muito, porque eu acredito que demora bastante tempo até o paciente chegar numa clínica de dor. Né? Então ele passa, não que os outros profissionais não tenham condições de dar conta sozinho de um quadro específico, mas quando a pessoa começa a lhe peregrinar de médico em médico e com vários insucessos e tudo isso, até ela chegar numa clínica da dor, que não é novo, mas para muita gente é relativamente novo, nem todo mundo sabe como é que funciona, e a importância de ter os profissionais ali integrados, fica mais fácil até, por exemplo, para o médico introduzir o psicólogo sem que ele tenha resistência, como se fosse uma parte ali do protocolo. Olha, você vai fazer uma consulta com o ortopedista, você vai fazer uma consulta com o físio, com o psicólogo, e essa equipe ela vai ter uma boa comunicação, né? Isso evita situações também em que pacientes que já estão bastante descrentes ou já passaram, ou então já estão viciados na medicação, que eles façam tratamentos com vários profissionais. Então, tendo ali, você já tem o controle de que apenas um medica psicotrópico, um medica analgésico, evita com que ele fique solto, né? Ali ele tem todo esse apoio total, né? Integral que ele precisa, né? Da parte, tanto da parte médica, da parte estrutural como emocional. E o psicólogo nesse ambiente, ele vai um pouco mais além, porque nessa consulta, mesmo que o profissional o profissional médico deixe o fluxo de ideias e ele seja uma pessoa experiente, perceba aí nuances do comportamento da pessoa, do seu histórico de vida, das suas condições de enfrentamento daquilo, o quanto ela entende sobre a doença, mas o psicólogo vai conseguir entrar mais nessas questões, ouvir melhor. Logicamente, numa anamnese, de uma primeira vez, muitos pacientes fazem uma fachada, eles falam o que, às vezes muito bem treinados já, o que o profissional quer ouvir. E para isso também, uma outra parte importante, a gente sempre chamar a família, né, para essa entrevista objetiva, e a família vai trazer, né, a história pregressa, crises, de quando essa dor realmente começou, né, a visão que a família tem, e a gente no processo consegue trazer também essa família como colaboradora no tratamento. Porque a família também, além dela trazer uma outra visão e muitas vezes uma visão mais pé no chão, essa família ela pode ajudar no sentido de não acreditar na dor. Muitos não acreditam na dor, tratam a dor como preguiça, porque já vem há muito tempo, mas nunca sara, né, isso daí é preguiça. Então a família tem que também ser psicoeducada, a família também tem que entender esses processos e o quanto é importante que a família fique ali em cima para a adesão ao tratamento. Essa família também vai ser aquela que vai dedar o paciente, vai vir para a clínica e vai dizer, olha, ele está fazendo ali a fórmula dele com a medicação. Um dia toma leu a bula, não gostou desse, fez a titulação por conta própria, enfim. Então a gente ter a família como auxílio e esse paciente dentro de uma clínica onde os profissionais estão trabalhando em conjunto e discutem o caso, é uma coisa importantíssima. Perfeito. Tem telespectadora na linha? Vamos atender a Cleide, que fala conosco de Goiânia, Goiás. Oi, Cleide, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. Essas dores crônicas, eu estou tendo muitas amigas, muitas pessoas que viveram tratando com o médico da dor, com o psiquiatra,
agora, mas estão tendo resultado é com a reumatologista, com o médico reumatologista. E estão tendo sucesso, porque muitas dores vêm provocadas pelo reumatismo, o joelho. Então as pessoas tratam muito, eu mesmo tratando com o médico e não tinha resultado. O reumatologista não é importante nessa função da dor crônica? Excelente pergunta, Cleide. Doutor André, essas dores reumatológicas, ela até falou de reumatismo. As pessoas devem te procurar também dizendo que já tem o diagnóstico. O que é reumatismo? Bom ponto da Cleide, né? Então o reumatologista é um profissional de fato bastante importante. Óbvio que para os reumatismos, né? Então o reumatismo é um termo genérico para falar sobre as doenças onde o sistema imunológico vai atacar as próprias células, né? Então o sistema imunológico ele funciona da seguinte forma: ele reconhece, por exemplo, uma bactéria ou algum agente agressor e vai lá e vai tentar destruir aquilo ali. Essa é a função dele. Em alguns casos ele reconhece, por exemplo, uma célula da cartilagem como um agente agressor. Ele vai lá e ataca e causa uma artrite, né? No joelho, por exemplo. Ou reconhece uma célula de um vaso sanguíneo como agressor. Ele vai lá e danifica aquela célula. Acontece o quê? Vasculítica, uma inflamação nas artérias. Então, isso são reumatismos. Existem vários. Lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide e por aí vai. E, de fato, quando o diagnóstico é esse, o melhor profissional para cuidar desse paciente, o melhor profissional médico é o reumatologista. De fato, a Cleide está coberta de razão. Perfeito. Então, se a pessoa, eu tenho dores, vou procurar um especialista em dor. Se você identificar que o melhor ganho para ela é com o reumatologista, essa indicação é feita. Está encaminhado. Encaminha para Sim, com certeza. o profissional. O que não tira a necessidade, de repente, de por outras dores fazer um tratamento com você. Sim. Perfeito, porque às vezes a gente acha que tudo está no pacote do reumatismo. Não, né? nem sempre. E nem sempre está. Doutora Triana levantou um ponto que eu ia passar, sem que eu abordasse, eu achei excelente. Muitas vezes o histórico se repete da família. Então, alguém te procurou, porque 2020 a gente sabe que a maioria das dores podem ser pelo menos amenizadas e melhorar a qualidade de vida. Faz anos que a gente fala sobre dor aqui no Consulta. E ela fala assim, então, doutor, mas é o seguinte, eu tô aqui buscando, tô com esperança, um fôlego novo, porque eu tô aqui pela primeira vez, aberta para fazer os tratamentos, mas sabe o que é? A minha família inteira sofre com dores. Aí tem um histórico de 50, 60 anos de dores aí pela família e a pessoa tá lá porque ouviu falar, leu algum artigo, ouviu uma matéria, uma reportagem, mas ela tá, doutor, mas será que eu não tenho mesmo que me acostumar com isso? Será que não é uma coisa da minha família? A questão familiar ela é importante em vários aspectos, né? Um deles é no diagnóstico. Por quê? Porque tem doenças que têm características hereditárias, genéticas, onde vários pacientes da mesma família vão desenvolver a mesma síndrome, vão desenvolver a mesma doença. Então isso faz parte da investigação clínica, tá? E outra coisa que é muito interessante observar no consultório é como acontece a dinâmica familiar, como que acontece a cumplicidade entre a família e o paciente que está com dor, né? A gente vê coisas não virtuosas muitas vezes, de não acreditar na dor do paciente. Nós vemos muitas vezes familiares sofrendo porque não consegue ajudar e muitas vezes até numa negação de que aquela dor é real porque ele não consegue ajudar. Mas é muito interessante você avaliar a ligação entre as pessoas nesse momento de sofrimento. A gente vê diferentes constelações familiares e diferentes relações entre as pessoas da mesma família. E da família estar junto e acreditar no tratamento, o familiar também costuma ir à consulta junto com a pessoa? Como que é esse relacionamento? Muitas vezes sim, eu acho extremamente benéfico que um familiar venha junto, como a doutora Triana falou, porque muitas vezes eles nos traz informações que o paciente, dentro do seu íntimo, não consegue perceber. Não só com relação à sua própria doença, mas também com relação ao tratamento, a melhora ou piora da dor de acordo com o tratamento. Então, às vezes acontece, por exemplo, de um paciente que muitas vezes ele não quer falar que melhorou, porque ele não melhorou completamente. Então, se ele falar que melhorou, talvez passe a impressão de que o médico vai
desistir de melhorar ainda mais, digamos assim. Perfeito. Né? Então ele fala, doutor, não melhorei ainda, né? Porque não melhorou a contento, ele quer melhorar mais e é totalmente justo. E muitas vezes a família fala, mas olha, você não caminhava, agora você caminha, ou você não conseguia ir ao shopping, agora você vai. Então, o paciente muitas vezes nos ajuda, nos dá dados para a gente saber se o tratamento está no caminho certo ou não. Doutora Triana, isso é uma coisa que acontece muito, né? O próprio paciente às vezes não reconhece o progresso, porque é ele todo dia, né? Às vezes é uma mudança pequena, mesmo dentro da casa, às vezes. A família pode ter um pouquinho mais de dificuldade de perceber, mas você, por exemplo, nesse retorno, você já percebe ele caminhando melhor. Aliás, os próprios especialistas, você percebe quando o seu paciente chega na sala de espera, você já sabe se ele está melhor do que antes, né? Quando ele levanta para caminhar. Da mesma forma, a doutora Triana, que eu acredito que as consultas devam acontecer uma vez por semana, as sessões, queria que você falasse um pouquinho sobre essa frequência, essa regularidade, e isso que o doutor falou, se acontece com você também, do paciente às vezes não reconhecer os progressos como eles aconteceram. Existem duas formas, ou ele não reconhece de forma consciente, ou ele tem também a questão da manutenção da dor, né? Então ele tem medo de ser curado, ele tem medo de perder alguns ganhos secundários que a doença traz. Então, esses ganhos eles podem ser de ordem financeira, eles podem ser assim para isentar de responsabilidade, seja dentro de casa ou com trabalho, né, para poder aí não precisar voltar ao trabalho, pleitear uma aposentadoria, afastamento e tudo isso. Então, muitas vezes ele perde com a melhora da dor. E mais ainda a gente falando de pessoas já mais emocionalmente fragilizadas e com problemas mais intrincados, essas pessoas precisam dessa atenção e desse cuidado que elas obtêm da equipe médica, dos próprios familiares. Então, sair da posição de doente, muitas vezes não é algo desejado, né? Por outro lado, a gente vê pessoas bastante, assim, com recursos mais positivos e pessoas que querem melhorar e elas realmente sofrem muito com a dor e assim, quando elas têm, por exemplo, períodos em que a dor cessa e essa pessoa sai, vai correndo fazer tudo que ela não pôde fazer e também aí ela acha que ela está bem, ela acha que ela está melhor do que ela realmente está. Então ela não, esse outro lado a pessoa não evoluiu tanto, mas ela quer tanto melhorar que daí ela acredita que melhorou quando ainda o caminho vai ser longo. Vem com a ansiedade junto, que é inerente aí a todo processo de dor. Eu acho que a ansiedade caminha junto aí em todos os casos, mas tem pessoas que querem manter a dor e outras pessoas têm muita ansiedade para terminar, para acabar, para concluir o tratamento e é um caminho, é um todo a ser tratado, né? É uma questão de alimentação, exercício físico, são os tratamentos invasivos ou não, a parte emocional, né? Muitas vezes é prescrito até porque isso funciona para tratar a dor, antidepressivos, mas isso sozinho também, sem a terapia, sem essa condução durante o tratamento, pode ser inócuo, então aí acaba postergando esse prazo. Mas vamos preparar para dar um recado? Antes de para eu chegar até lá, vou deixar a pergunta com o doutor André. Ele já vai respondendo enquanto eu me preparo. Doutor, a doutora Triana falou sobre essa ansiedade. Às vezes o paciente que está sentindo a dor mais de 10 anos, ele chega até você e ele fala, doutor, não tem nada a fazer agora? Já nessa primeira consulta, como lidar com um pedido desses? E se é possível, claro que a gente está falando aqui de um universo inteirinho de dores crônicas, né? Tem alguns casos em que na primeira consulta já é possível intervir de alguma forma ali, onde a pessoa já vai dar um respiro. Tem gente que te busca já e de repente travou,
tem um problemão, no pior dia da dor dela, ela chegou até você e aí ela quer esse alívio, pelo menos para ela voltar a respirar. Explica um pouquinho quando você chega até lá, por favor, doutor. Tem. Então, assim, eu costumo dizer que quem tem dor tem pressa, né? É difícil você pedir para um paciente esperar muito, ter paciência para esperar um tratamento a longo prazo acontecer. Mas o que a gente costuma fazer? A gente sempre indica os tratamentos daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco para o paciente. E muitas vezes daquilo até que é mais barato para aquilo que acaba sendo mais caro, não só para o paciente ou para o sistema de saúde. Agora, muitas vezes nós temos que correr, nós temos que abreviar o tratamento porque a dor é intensa demais. Então, por exemplo, um paciente com neuralgia do trigêmeo, que é uma dor muito forte na face do tipo choque, às vezes nós temos que intervir no dia da consulta porque o paciente está completamente desesperado. É possível, mas cada caso nós temos que avaliar de forma individual. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre dores crônicas. Eu te fiz uma pergunta. Você sofre com dores? Sofre com dores há quanto tempo? Suas dores são crônicas? Já buscou um tratamento ou saiu de algum consultório médico achando ou tendo a confirmação dele de que precisaria se acostumar com essa dor? Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Meu Instagram está de portas abertas para te receber, @Denise Luque. Tenho dois convidados hoje, Dr. André Mansano, médico intervencionista da dor, e doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Uma abordagem aí cada vez mais completa a gente faz das dores crônicas. Já tive o doutor André aqui falando sobre, junto com o fisioterapeuta, aliás, doutor queridíssimo por todos os fisioterapeutas, sempre enaltecendo o trabalho, aliás, de toda a equipe multidisciplinar no tratamento daquilo que você escolheu fazer da sua vida, que é tratar das dores das pessoas, né? É muito importante, né? Vamos lá, doutora Triana. Para retomar esse bate-papo, como que é feito, então, uma avaliação psicológica nesse tratamento da dor? Então, o paciente chega até você, é indicado o doutor André, por exemplo, veio encaminhado o doutor André, que sentiu a necessidade desse acompanhamento. Como que é essa abordagem? Eu preciso avaliar as condições de enfrentamento desse paciente, como ele enxerga a doença, né, o que ele espera em termos de tratamento, né, quais são as crenças que ele tem. Eu preciso da história pregressa, o quanto tempo ele já está nesse caminho, né, de buscar a doença. Questões aí de família, né, antecedentes de principalmente porque a parte de problemas físicos ficaria para o médico, mas a parte de problemas psiquiátricos e de já ali histórico de dor, né, quando essa dor começou. Então muitas vezes o paciente relata, olha, ele teve uma perda significativa, uma separação, ou depois que a mãe faleceu, algo assim. Quando começou? Então a gente faz toda essa investigação para entender qual é a condição geral desse paciente. E a partir daí trabalhar com questões em que ele tem um déficit. Então, por exemplo, você falou agora, o médico diz que você tem que conviver, que você tem que aprender a conviver. Eu digo aceitar, né? Porque aceitar, quando a pessoa aceita a questão da dor, ela não se incapacita. Então, eu tenho uma dor, eu vou fazer um tratamento, eu vou melhorar, eu estou buscando o melhor para isso, mas eu não vou deixar de viver por conta dessa dor. Então, dentro do que é possível para o quadro dela, né, que ela não deixe de fazer as coisas que normalmente ela faz, né? É claro que uma pessoa com dor, ela fica irritada, ela fica sem vontade de fazer nada, então assim, ela acaba ficando mais reclusa, evitando
mesmo as coisas prazerosas, mesmo as pessoas com quem ela tem mais intimidade, uma amiga para tomar um café, ou ler um livrinho para o filho, né? Aquela pessoa ela só quer ficar sozinha e muitas vezes ali numa posição só, né? Porque é aquela coisa, encontra a posição em que dói menos, então eu vou ficar ali dura, parada. Então assim, quebrar um pouco esses mecanismos que o paciente encontra e fazer com que ele tenha uma força mais para fora, assim, né? De tentar aceitar, conviver dentro do possível, uma melhor adesão ao tratamento, isso também faz parte ali da terapia, né? Porque quando a gente fala de dor é diferente de pensar numa psicanálise em que você vai pensar lá no problema do inconsciente, do passado, né? Você precisa tratar aqui mais o comportamento, né? Como a pessoa melhorar para que a pessoa tenha estruturas para lidar com aquilo da melhor forma, né? Então, assim, pensamentos, a catastrofização que é muito presente, né? Então essa coisa do pessimismo, então eu não vou conseguir, fortalecer o vínculo com a equipe médica ou multidisciplinar, né? Se essa pessoa tem desconfiança ou se ela é uma pessoa que não acredita muito no tratamento ou se ela também quer boicotar o tratamento, a gente precisa tratar com essas pessoas durante o caminho questões como essa, entre outras, que agora aqui me falha, mas logo vem e depois eu volto nisso. Claro. E assim, identificar esses pacientes também, a nossa parte é identificar esses pacientes mais complicados, né? Então tem pacientes que eles simulam algumas dores, eles cansam o médico, né? Então aquele paciente viscoso, aquele paciente grudento, ele quer ter um tratamento especial, ele liga fora de hora, ele já está informado do que ele pode, do que ele não pode, mas ele não respeita esses contratos de direitos e deveres de uma parte e outra. Sim. Então ele vai criando muitas vezes no profissional um certo, né, uma contratransferência ali bastante, às vezes, vingativa, ou a pessoa quer se livrar, né, daquele paciente, porque ele realmente ele suga toda a energia do profissional, né? Então ele precisa ser tratado esse comportamento, ele precisa entender, ele não vai mudar, muitas vezes é uma coisa já de personalidade, ele não vai mudar esse jeito de ser, mas que ele tem que mudar esse comportamento, e muitas vezes ele precisa de certa contenção. Mais uma vez, voltando à equipe multidisciplinar, né, tem pacientes que criam confusão, né? Mas olha, o Dr. X falou que era assim, né? E assim, se a equipe não estiver muito bem alinhada e não entender a condição assim de personalidade dessa pessoa, de jeito de ser, pode realmente dar muito trabalho, né? É um tipo de paciente difícil. Aí eu já acabei falando mais outras coisas, mas são questões aí que a gente trata. Então a terapia é mais para melhorar as condições de enfrentamento, fazer com que a pessoa entenda o que ela tem, onde ela vai, onde ela pode chegar, né? Que ela aceite e que ela faça o melhor possível, que ela leve o tratamento da maneira mais linear e proveitosa. E ela vai ter benefícios não só na questão da dor, é claro que foi isso que levou ela até lá muitas vezes, não só na questão da dor, mas no enfrentamento de questões da vida como um todo, porque todos nós temos dores, né? Sim. Às vezes não é uma dor física, mas nós temos dores. Sim. Doutor André, você não pode obrigar, você fala para a pessoa que seria adequado para ela, né, buscar um tratamento com psicólogo, um acompanhamento, às vezes até com o fisioterapeuta, que a gente já teve um bate-papo aqui, e outras especialidades da saúde, mas a gente não pode obrigar a pessoa a buscar. Você percebe que quem não faz acaba precisando intervir mais, buscar mais um degrau, sendo que poderia não precisar, fazendo a terapia, buscando o suporte fisioterápico e fazendo acompanhamento com você, e às vezes até fazendo as intervenções necessárias para cessar a dor,
mas é alguém que precisa subir menos degraus do que outra que não, ela só quer o que o médico tem para oferecer. Então ela quer que o remédio faça todo o trabalho, ela quer que os tratamentos minimamente invasivos façam o trabalho. Veja que interessante esse ponto, né? Por que na maior parte das vezes o paciente valoriza demais o trabalho do médico? Porque o trabalho do médico, ele é tido como uma intervenção médica, ele independe da força do paciente. Então veja bem, muitas vezes o paciente vem ao consultório, é como se ele falasse assim: te entrego o meu corpo, resolva isso para mim. Salvador, resolva isso para mim. Me dê um remédio, faça uma intervenção, faça uma cirurgia, o que for, mas resolva isso para mim. Isso é muito mais fácil para o paciente. Mas em dor crônica, isso é possível na minoria dos casos. Então o que a gente percebe? Quem que melhora mais? Quem faz o tratamento completo. Os procedimentos, eles melhoram menos em pacientes que estão com seu psicológico abalado ou que estão com um transtorno psiquiátrico diagnosticado. E o que a gente percebe na prática clínica também, que quanto mais o paciente precisa, mais ele não quer ir. Porque mais fragilizado ele está e muitas vezes ele está com seu raciocínio um pouquinho obnubilado, né? Deturpado, digamos assim. Aí é importante que o médico vá pontuando consulta a consulta até que de fato ele consiga convencer o paciente a procurar uma equipe multidisciplinar. E cada paciente a gente consegue disso de uma forma. Alguns são com exemplos de outros pacientes, é óbvio, sem externar a intimidade do outro paciente, e alguns é simplesmente com uma educação em dor. Então normalmente a gente dá uma aula de dor, porque o paciente pode então compreender a importância disso. Normalmente, quando a questão é psicologia, eu uso um estudo muito simples que eu acho muito interessante porque ele é muito prático. Os pesquisadores recrutaram pacientes com dores musculares, colocaram uma agulhinha nesse músculo dolorido, essa agulhinha era capaz de medir a corrente elétrica daquele músculo. E colocaram outra agulhinha no músculo que não estava doendo. De cara eles perceberam que a corrente elétrica daquele músculo dolorido era o dobro da corrente elétrica do músculo sadio. E aí eles tentaram simular uma situação de estresse. Eles pediram para esses pacientes contarem de 0 até 100, pulando de 7 em 7, o que eu acho, na minha opinião, que é um estresse bem fajuto, nada comparado ao dia a dia que a gente vive. E o que eles perceberam? Que a atividade elétrica, isso está demonstrado em gráfico, né? A atividade elétrica durante esse experimento de estresse, naquele músculo dolorido, quadriplicou. Então eu mostro para o paciente, por A mais B, que o estresse de fato piora a dor, do ponto de vista orgânico. Então a gente separa mente e corpo por questões didáticas, mas as coisas são extremamente interligadas, né? Então eu uso esse estudo para convencer os mais céticos que a coisa de fato é importante. Perfeito. Doutora Adriana, o que você classificaria, como você elencaria, então, quais são as comorbidades da dor crônica? Olha, quando a gente, sei lá, faz uma breve pesquisa, se fala muito em depressão, e ansiedade, abuso de substâncias, né? Mas eu arriscaria, você sabe que eu gosto muito de psicopatologia, dos transtornos de personalidade, então eu digo que muitos casos ali que estão, né, tidos como depressão, na verdade existe ali um transtorno de personalidade, seja o borderline, histriônico, o dependente, acho que são os mais frequentes, né, doutor? Estou feliz porque a gente já falou sobre eles aqui. Sim, e assim, muitas vezes a depressão, na verdade, é um sintoma, sim, mas a pessoa já tem ali aquele transtorno de personalidade de base, mas se não tem uma investigação mais profunda, aí ele passa pelo deprimido. Então, talvez essa estatística de a maioria da comorbidade ser depressão, eu acredito que desse tanto, uma boa parte são os transtornos de personalidade. E que eles podem ser, apesar de a gente não ter ali no DSM essas subdivisões, né, mas um narcisista, ele pode ser um narcisista ali disfarçado, né, ele não precisa ser aquele exuberante. Então aquele é o mais difícil também de você
identificar. Então, assim, e mesmo o border, né? A gente tem aquela descrição do border que e a gente sempre pensa em automutilação, tentativas de suicídio, mas ele pode ser de alto desempenho, ele pode ter ali uma vida, ele pode ter trabalho, ele pode, enfim, não ter assim, sintomas tão exuberantes, mas sim, né, ter ali a sua base, o seu modo de ser de border. Você sabe que recentemente eu ouvi um relato de alguém que disse: mas Denise, eu só tenho as minhas dores, se eu me livrar delas eu vou ficar com o quê? É algo bastante evoluído para alguém dizer, né, reconhecendo, porque reconhecer, a gente sempre fala que é mais de meio caminho andado, mas de fato pode existir esse perfil de pessoa, então, que sofre com a dor, reclama, é até famoso na família às vezes, porque só reclama, nenhuma notícia é tão bacana a ponto de tirar esse foco, mas a pessoa não quer, porque a dor já faz parte dela. Sim. Aí no caso do paciente borderline, a questão, né, que ele precisa dessa atenção, desse cuidado, então realmente é o que você falou, talvez a coisa mais palpável que ele tenha é a doença, né, onde ele recebe todo esse cuidado. Alguma atenção, algum cuidado. Esse cuidado que vem aí de fora, né? E até dos profissionais de saúde. Também é complicado, porque a pessoa gosta de ser cuidada, e quando ela encontra profissionais que são apaixonados pelo que fazem, médico especialista em dor, a equipe de fisioterapia, na verdade, às vezes será que ela quer receber alta, doutor André? Como é isso? A pessoa tem medo de receber alta? Fala: não, doutor, mas tem certeza que eu não tenho que voltar daqui 3 meses? Só interrompendo porque me veio isso aí. Às vezes a pessoa também tem medo, o medo da dor, né? Não é isso, doutora? O medo de voltar a sentir dor. Então é uma coisa de, assim, eu preciso me cercar porque talvez ainda tenha um pouquinho, não chegou no 100%. Ele falou: mas vai que eu termino e a dor volta. Então isso é uma das coisas também que a gente dessensibiliza, né, nos processos de terapia, né? Assim, o medo que a dor cria na pessoa, né? O medo de sentir dor, né? 2 pontos importantes, né? O que o paciente com dor precisa, isso eu deixo bastante claro para ele, é que a equipe tem que estar à disposição dele, né? E que o médico, no caso, eu falo de mim, né, não vou desistir do paciente, né? Então eu até brinco com o paciente: você pode desistir de mim, mas eu não vou desistir de você. Ele precisa ter a confiança e saber que a qualquer momento, mesmo que ele suma durante anos, ele pode contar com você nos momentos de mais desespero. Isso é muito importante. O que a Adriana falou a respeito do medo da dor, isso eu vejo muito no paciente com neuralgia do trigêmeo, que é uma dor de fato muito, muito forte, que é um choque na face. Então esse paciente tem dor em crises. Então eu sempre converso com o paciente para tentar entender um pouquinho melhor a dor dele, porque quem entende mesmo da dor do paciente é o próprio paciente, né? Ninguém mais entende. Mas para entender o sofrimento dele, o que eu percebo? Que o paciente com a neuralgia do trigêmeo, e depois vou falar uma coisa importante a respeito disso, ele tem 2 sofrimentos muito importantes, pode ter outros, é verdade. Um sofrimento é a própria dor, e o outro sofrimento é o que a Triana falou, é o medo da próxima dor. É como se ele pensasse assim: essa veio forte, mas eu tolerei, mas eu não sei qual a força da próxima, tampouco sei qual vai ser a duração da próxima, e nem sei se eu vou estar forte o suficiente para tolerá-la, né? Então ele tem muito medo da próxima dor. Com relação à neuralgia do trigêmeo, eu queria até fazer é como se fosse um convite. A minha tese de pós-doutorado é sobre neuralgia do trigêmeo e radiofrequência, né, que é um tratamento muito bom para a neuralgia do trigêmeo, e nós estamos medindo a eficácia desse tratamento. Então eu estou tratando gratuitamente 40 pacientes com neuralgia do trigêmeo. Uau. Quem tiver esse problema ou tiver algum conhecido que tenha, basta escrever para o e-mail radiofrequenciadotrigêmeo@gmail.com, e aí eu vou dar as próximas coordenadas, ou me achar nas minhas redes sociais que eu posso dar as próximas coordenadas. Radiofrequência do trigêmeo @gmail.com. Durante o próximo intervalo a gente faz um GCzinho para quem está em casa conseguir anotar. Mas vai lembrar que esse programa, de repente você está assistindo no YouTube, né? Agora ele está ao vivo,
segunda-feira, ao vivo, mas se por acaso você estiver assistindo no YouTube, a gente não garante que dê para você fazer esse, né? O doutor vai triar, deve ter... Sim, tem critérios específicos. Critérios, né? Então, mas é manda, porque é uma chance, é uma possibilidade. Me corrija, aliás, explica pra gente, a neuralgia do trigêmeo, ela é tida como a pior dor? Esse ponto é bem interessante. E sabe que eu mudei a minha opinião? Tá. Porque até pouco tempo atrás, eu chamava a neuralgia do trigêmeo da pior dor que o ser humano... De dor, eu aprendo tudo com você, doutor. Então, até pouco tempo eu falava que a neuralgia do trigêmeo era a pior delas, até Tá. porque ela é conhecida como a doença do suicídio e tudo mais. Mas eu li um livro que mudou a minha percepção a respeito disso. O livro chama-se, aliás, recomendo muito, A Bailarina de Auschwitz. É sobre uma psicóloga, que hoje é psicóloga, mora nos Estados Unidos, ela era húngara, e ela ficou nos campos de concentração quando era adolescente. Aliás, vou até pegar meu celular para falar a citação dela. E ela diz assim: não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne a minha dor maior ou menor do que a sua. Nenhum gráfico no qual possamos registrar a importância relativa de uma dor sobre a outra. Então não tem a pior dor do mundo. A pior dor é aquela que você sente, ou eventualmente que alguém muito querido sente. Mudei minha opinião. Perfeito. Tudo sobre dor, eu sempre reproduzo o que eu aprendo aqui com você, doutor. Aliás, vou aproveitar esse gancho e falar com a doutora Triana, porque a gente passa pela vida, eu falei que cada um tem suas dores, né? Quando a gente sofre com uma dor e a gente quer, de repente, compartilhar nossa experiência, não dá, né? Porque parece que a nossa sempre foi mais forte do que a do outro. Pode ser se é um adolescente, de repente um fim de namoro, você fala, ai jovem, mas não é nada, né? Calma, passa por isso que é bem tranquilo, tem tanta coisa pior, né? Mas a gente não pode fazer isso, né? Na verdade, a gente não pode tirar a validade da dor do outro. Em nenhum aspecto, né? Nem na dor física. De jeito nenhum. Principalmente porque é aquilo que a gente começou falando, né? Dependendo do que a pessoa tem ali, do que ela viveu, de como ela vê o mundo, de como ela sente, a dor dela vai ser diferente. Uma pessoa pode amplificar bastante numa hiperalgesia, Sim. né? Pela sua questão emocional, né? Aí volto lá né? Nos transtornos de personalidade, então assim, ela amplifica bastante a sensação, mas o outro a gente não tem como medir, mas assim, a gente precisa sempre respeitar, e isso é muito complicado, né? Isso também da terapia, tirando a parte comportamental, que eu acho que, né, a gente tem lá todos os passos para, né, tratar alguns comportamentos, né, e como os pensamentos, para, né, deixar a emoção um pouco de lado e tentar domar essas questões, mas tem o entorno, né? Então, poxa, essa pessoa queixosa o tempo todo aí com dor, mas eu já tive uma dor, e quando eu quebrei, sei lá o quê, né, principalmente, porque você não vê a dor, né? Você nem quem tem neuralgia do trigêmeo não podia nunca ouvir relatos de dor, porque a dela sempre seria pior, né? Como a dor não tem nada Mensura, né, a material. própria pessoa que mensura, né? E é bem interessante, eu tive um episódio de uma cólica renal, que é uma dor tida como muito forte, né? E aquilo para mim foi a nota 10, né? Então, para quem está em casa... Para mim também, a nota 10 é a cólica renal. Exato, para quem está em casa, calma que tem um parto normal ainda. Para quem está em casa, a gente pede para o paciente mensurar a dor numa escala que vai de 0 até 10, onde 0 é dor nenhuma, 0 dor, e 10 é a pior dor que aquele paciente consegue imaginar. Então já perceba que é algo subjetivo. E eu tive a minha nota 10, que foi a cólica renal, que eu fiquei totalmente transtornado, né? E claro que eu lembrei de alguns pacientes que me verbalizaram que tinha nota 10, conversando comigo calmamente, né? Eu pensei, gente do céu, a minha nota 10 é diferente daquela. Né? Então, é diferente. E inclusive a dor crônica é diferente da aguda. Né? Uma dor 10 crônica, uma coisa é a minha dor 10 de cólica renal, que eu sei que amanhã eu estou bem. Graças a Deus. Outra coisa é o paciente com dor há 10 anos, que olha para frente e não vê perspectiva de melhora. Então o sofrimento é muito potencializado. Né? Eu acho uma coisa aqui, pensando, né, quando o doutor fala assim, a questão das diferenças
né, sociais, socioeconômicas, o quanto que o paciente tem capacidade de abstração. Então, a gente aqui, né, que convive com isso, que fala sobre dor, parece uma coisa quantificar, entender o tipo de dor, mas essa dor é mais aqui ou mais ali, ela irradia, ela é choque, ela é facada. Para uma pessoa que não consegue entender esses conceitos, fica uma coisa assim, dificílima, difícil para o profissional e difícil para a pessoa, porque são perguntas que ela não sabe responder, ela não consegue responder, né? Ela simplesmente tem dor. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco eu volto justamente com esse questionamento. Na dor aguda, quando a gente chega no hospital com a dor da cólica renal, se não é a nota 10, você tem que falar que é a nota 10, você tem que ser atendido primeiro, tem que falar que está com muita dor, mas está mesmo, que é muita dor, mas de qualquer forma, é o dia a dia dos profissionais ali, nem todo mundo dá atenção da nota 10 da dor, quando a gente chega no hospital sofrendo com esse tipo de dor, ainda mais porque não te leva a óbito, né? Se fosse uma situação de dor e que ainda coloca em risco a sua vida, a atenção é diferente, mas é exatamente sobre isso que eu volto para falar no bloco seguinte, sobre a pessoa chega com dor crônica e ela de repente fala um pouquinho a mais da dor para você dar atenção que ela acha que merece para essa dor, ou não. A conversa é tão honesta que você diz, olha, você pode me dizer qual é a dor que você sente normalmente, a dor que você está sentindo agora, que nota você dá? Sabe se é diferente essa questão da aguda e da dor crônica. No próximo bloco eu volto com esses dois especialistas maravilhosos. Até já! Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre dores crônicas. Tenho dois especialistas, doutor André Mansano, médico intervencionista da dor, e doutora Triana Portal, psicóloga clínica, mais uma vez tendo a oportunidade de a gente falar dessa abordagem multidisciplinar, né, que há um complemento, há mais eficácia no tratamento. Olha, os benefícios são muitos, pode ser que você que está em casa esteja passando por essa situação e não tivesse reconhecido até agora a importância de fazer a abordagem multidisciplinar. Tenho certeza que os esclarecimentos aqui hoje te ajudaram e ainda vão te ajudar muito. Volto pedindo para a gente colocar aqui na tela o e-mail que o doutor passou para a gente, então, que é radiofrequenciadotrigêmeo@gmail.com. Retoma para quem está em casa, então, agora, doutor, do que se trata esse e-mail, porque agora sim o pessoal que está em casa vai conseguir anotar. Tá, vamos dar então, fazer um resumo do que é a neuralgia do trigêmeo e o que é o tratamento mais atual, digamos assim. Neuralgia do trigêmeo, o nervo trigêmeo, ele fica no rosto, tá bem? Ele recebe esse nome porque tem 3 ramos. Um ramo inerva a parte de cima do rosto, o outro ramo do meio, o outro ramo a parte de baixo, tá? E o nervo, ele tem uma camada protetora, como se fosse um fio elétrico. No nosso corpo, essa camada é de uma proteína específica. E essa proteína pode estar degradada, aí o nervo entra em curto-circuito, tá? E começa a dar muito choque no rosto, tá? Um dos tratamentos são medicamentos. Quando os medicamentos não resolvem, nós temos que oferecer para o paciente algum tratamento minimamente invasivo. Um deles é a radiofrequência. Como que funciona a radiofrequência? Nós colocamos uma agulha específica ao lado do nervo trigêmeo, tá? A gente faz isso guiado por um raio-x no centro cirúrgico. Quando essa agulha estiver milimetricamente posicionada, nós colocamos um eletrodo por dentro dessa agulha, tá bem? Esse eletrodo é ligado a um gerador de radiofrequência que emite uma corrente elétrica cujo objetivo é inativar esse nervo, tá? Então, para desligar, entre aspas, a chave da dor, tá? Nesse trabalho que eu estou fazendo, nós estamos medindo a eficácia desse procedimento que a gente já faz na prática clínica e tem, por experiência, sabemos que é uma alta eficácia, mas isso não está documentado em números precisos, tá? Isso é muito importante até para a cobertura desse procedimento pelo SUS, por convênios e coisas do tipo, tá? Então, eu estou recrutando 40 pacientes e estou oferecendo esse tratamento de forma gratuita, tá? E para quem quiser participar, existe, claro, critérios de seleção apropriados e específicos. Basta mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tela, que é o radiofrequenciadotrigêmeo@gmail.com,
a pessoa vai receber novas informações, o questionário para ser preenchido, para saber se ela se adequa aos critérios de seleção do estudo, tá bem? Em outras oportunidades, a gente já falou aqui sobre a radiofrequência em outros tratamentos da dor. O conceito é sempre o mesmo, acredito. Sim. Mas é algo novo a radiofrequência? Como que a gente pode classificar? A gente já fala sobre a radiofrequência há um tempo. E tem bastante indicação para ela, Sim. né? Não é algo necessariamente novo, né? A radiofrequência ela começou a ser feita aí para dor na década de 70, 80, mas os aparelhos e as agulhas eram muito ruins, muito traumáticas, acabava causando muita lesão ao paciente. Aí foi abandonado o seu uso durante um tempo e depois vieram novos equipamentos mais precisos, com agulhas mais milimetricamente desenvolvidas, onde a gente consegue então fazer um tratamento mais adequado, e aí a radiofrequência voltou sempre para aqueles pacientes. Isso é muito importante. Isso não funciona para todo mundo, não é indicado para todo mundo, é indicado para alguns casos, quando o tratamento menos invasivo não melhora, né? Quando eu falo menos invasivo, a rigor seria tratamento medicamentoso, tratamento fisioterápico e o tratamento psicoterápico, né? Essa tríade, eventualmente alguma coisa ou outra a mais, como acupuntura, coisas do tipo. Volto com a pergunta que eu deixei no bloco anterior, sobre a escala de dor. Então, quando você está naquela situação da dor aguda, chega no hospital e de repente a equipe não está te dando o suporte que você deseja, eles sempre perguntam, né? Dá nota para dor, dá nota para dor. Se você der uma nota 10, eles vão chegar com alguma coisa ali para diminuir, mas as pessoas tendem ou podem tender a aumentar. Na dor crônica é diferente a conversa ali no consultório, porque não é algo emergencial, a pessoa, né, ela precisa de um socorro, mas ela foi buscar isso através da consulta e não no pronto-socorro. Queria que você falasse um pouquinho. A dor aguda é algo mais dramático, digamos assim, naquele momento, né? E o pronto-socorro é um ambiente ainda mais dramático, onde o serviço tem que dar conta de pacientes que estão com infarto, com derrame, com dor e com tudo isso, né? Então, de fato, há isso, né? Baseado naquele ditado, quem não chora não mama, as pessoas vão tentar maximizar o seu sofrimento para conseguir um atendimento mais rápido. Inclusive, nós tivemos essa semana uma paciente que, se não me engano, foi presa porque ela falou que estava com coronavírus para ser atendida mais rápido. Então, onde chega o desespero para ser atendido de forma mais rápida, né? Na dor crônica isso pode acontecer, mas Denise, vou ser muito sincero, eu não tenho a menor pretensão de avaliar isso. E assim, se o paciente quiser me enganar, estou falando aqui em rede nacional, ele vai me enganar. Perfeito. Porque eu nunca desconfio do meu paciente. Perfeito. Aliás, trabalhar com dor é isso, é nunca desconfiar do relato da pessoa que está te contando a dor dela, né? Vamos atender a telespectadora? Vamos. Elisedna está na linha, fala conosco da cidade de Itanhaçu, na Bahia. Oi, Elisedna, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta, Elisedna. Eu queria perguntar para o doutor o seguinte, porque eu tenho fibromialgia e eu estou com muitas dores e de um mês para cá apareceu dor no quadril. E também estou muito inchada e com PKNB 66. E muita fadiga, muita fraqueza, estresse. Eu queria saber dele se esse PKNB está alterado assim, é por conta da fibromialgia ou por um outro problema que eu ainda não descobri. Doutora Elisedna, então tem fibromialgia, agora está com outras dores pelo corpo, um inchaço também. Uma pergunta da Elisedna é muito importante, até porque eu tenho certeza que esses sintomas são comuns a várias pessoas no Brasil. Bom, primeiro ponto, e eu sempre bato nessa tecla quando a gente fala de fibromialgia, que é o diagnóstico preciso. Tá? Então tem um estudo americano mostrando que 75% dos pacientes lá que têm diagnóstico de fibromialgia não completam os critérios para a doença. Então o que acontece? Existem várias doenças que têm os mesmos sintomas da fibromialgia e isso precisa ser investigado exaustivamente. Posso dar vários exemplos: problemas na tireoide, como o hipotireoidismo, deficiências de vitaminas, em especial vitamina C e D, alguns reumatismos,
algumas infecções crônicas, então tudo isso pode mimetizar a fibromialgia e o tratamento é totalmente diferente. Então, primeiro ponto, excluir todas essas doenças que podem simular a fibromialgia. Quando todas elas são excluídas, aí a gente diz que o paciente tem fibromialgia, que é algo ainda pouco compreendido na literatura médica. E aí o tratamento, se a dor crônica é multidisciplinar, eu brinco que a fibromialgia é mais multidisciplinar ainda. Não tem paciente que melhora sem o tratamento completo, esquece. Não adianta tomar só remédio. Então, por exemplo, tem vários, aí a Triana há de concordar comigo, tem vários trabalhos, inclusive meta-análise, que meta-análise é o termo, um estudo que a gente junta todos os trabalhos para tirar uma conclusão, mostrando que a psicoterapia no paciente com fibromialgia tem o mesmo poder analgésico do que o medicamento. E aí o paciente faz o quê? Toma o medicamento, mais ou menos, e não faz a psicoterapia. Então ele perde um tratamento tão eficaz quanto sem os efeitos colaterais da medicação. Doutor André, o que você considera, para me preparar para dar um recado, o que você considera sucesso no tratamento? Para o paciente, ainda mais quando ele chega ali sem entender muito bem qual o objetivo do tratamento, que tudo isso vai ser esclarecido durante a consulta, ele acha que o sucesso é zerar a dor. É ele acordar um dia e dizer, não sinto mais. Pode acontecer? Pode. Mas eu queria que você falasse o que você considera sucesso no tratamento. Como médico ou como paciente? Os dois. Então, assim, eu seria um paciente, acho que difícil. Eu acho que eu teria uma expectativa de zerar a dor, para ser sincero, tá? Mas nem sempre a gente consegue, né? Então, o nosso objetivo primário, nosso primeiro objetivo é diminuir a intensidade da dor e que isso, na verdade, garanta um aumento da qualidade de vida do paciente. É claro que muitas vezes nós conseguimos zerar a dor do paciente e essa é a situação ideal, é o que todo mundo quer, é o que o médico quer, é o que toda a equipe de saúde quer e principalmente é o que o paciente quer. Mas assim, o sucesso no tratamento, ele está intimamente, na minha opinião, relacionado à melhora da qualidade de vida do paciente. O paciente está vivendo melhor e mais feliz porque ele está com menos dor. Tá dado o recado, vou voltar para os meus convidados. Volto com a pergunta para a doutora Triana. Doutor André falou que seria possivelmente um paciente difícil pela expectativa alta, né? Na condição aí do tratamento, expectativa de zerar dor. Como é essa conversa? Você falou que tem o perfil do paciente mais difícil, né? Como é essa conversa com o médico? Ou precisa haver, ou deveria haver essa integração mesmo da equipe? Porque a gente pode buscar no mesmo lugar, como o doutor André falou, toda essa abordagem, de repente você tem ali os profissionais que já trabalham integrados, isso é maravilhoso, mas o paciente também pode buscar cada coisa em uma clínica diferente, os profissionais que às vezes não se conhecem, não conversam, não têm afinidade. O adequado é haver essa troca, doutora? Tá, bom, paciente difícil. O que eu queria falar sobre o paciente difícil? Saindo um pouco da sua pergunta, né? Ele pode se tornar um paciente difícil, né? Também com o que ele trilha. Então, ele tem uma dor, suponhamos, uma dor abdominal que não cede, e aí ele vai consultar o profissional X. E aí faz vários exames e nada, tá tudo normal. Aí ele é encaminhado para o outro, aí ele faz mais exames e aí nada clínico é encontrado nos exames, né? No exame clínico também os profissionais não conseguem encontrar nada. E esse paciente vai ficando cada vez mais irritado, cada vez mais descrente, ele vai começar a pesquisar por conta própria, vai ele sugerir a própria doença, então ele vai se tornando um paciente difícil e ele espera, né, o médico salvador que encontre uma causa física para aquela dor que ele tem. Porque se a gente pensa numa causa física, a gente pensa num tratamento, né? Seja medicamentoso, seja um cirúrgico, ou com estimulação. E quando, depois de todo esse caminho,
ele fica sem um diagnóstico, mas persistem as dores, né? Ele fica em descrédito, né? Porque os médicos não podem, não veem nada aí a gente tem um diagnóstico diferencial, a gente pode falar síndrome do intestino irritável, isso, aquilo, né? Mas o quanto é difícil para esse paciente, né? Quando a gente fala para ele, se torna difícil, né? Às vezes ele é difícil de natureza, mas ele se torna difícil porque nesse momento em que você não encontra algo palpável, ele fica sem esperança de cura ou de remissão ou de melhora desse quadro. Nosso tempo está acabando, eu vou aproveitar, a gente tem mais 2 minutinhos, eu vou passar os contatos aqui dos nossos profissionais, para você que está em casa, você quer, claro, ter mais informação, de repente não é você que sofre com as dores crônicas, mas você conhece alguém que sofra, então sempre vale a dica e a informação valiosa. Vou começar passando os contatos do Dr. André, tem o site que é www.drandremansano.com.br, dr, doutor abreviado, André Mansano, .com.br, o Instagram, também o nome dele, @drandremansano, e o Facebook Medicina da Dor. Então vai lá, tem muita informação de qualidade para você entender mais sobre as dores, e principalmente as dores crônicas. Doutora Triana Portal, psicóloga clínica, tem um canal no YouTube, Portal Triana e o Instagram dela, vai lá, segue o Instagram da doutora, novinho em folha para você, vai ter muita informação legal lá para você acompanhar, manter sua saúde mental em dia, @Clínica Portal Morumbi. Eu conto com a sua força aí para você seguir o perfil da doutora, Clínica Portal Morumbi. Doutora Triana, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui, acho que é sempre muito esclarecedor, aprendo demais, levo para as outras entrevistas. Te agradeço, que sei que você assiste também quando pode. Sim. Aqui ao consulta ao doutor. Sim, então, a audiência é super qualificada. Obrigada, viu? Obrigada a você. Sempre um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes. A gente pode estender, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto e outros. E, gente, vai lá no Instagram, que eu resisti bastante para ter um Instagram profissional. E a gente vai fazer ele com muito carinho e publicar lá tudo que... Próximo passo, lives. A doutora vai fazer lives, eu também vou dar essa forcinha para ela, pra gente fazer essa entrevista bem legal também nas lives. Sim. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Doutora André, adoro te receber aqui, sempre uma alegria, também aprendo. Se você assistir aqui, eu consulto outros dias, você vai ver que eu uso muito daquilo que eu aprendo com você aqui em outras entrevistas. Obrigada, viu? Sempre convidar, virei. Muito obrigada, doutor. Faz vídeo também, responde dúvida. Vai lá nas redes sociais do doutor, que tem sempre novidade também. Obrigada, bom fim de tarde, viu? Obrigado. Adorei ter vocês dois aqui. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado. Começar a semana assim é mais gostoso, né? Fiquem com Deus, te vejo amanhã. Tchau.